Olá, aqui é o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas gratuitas aqui no nosso canal no YouTube. Esta playlist é sobre programação Java SE para iniciantes. Estas aulas todas são de autoria do colega Romeu Dias de Oliveira, com o qual eu tenho uma parceria no meu site juliobatiste.com.br para a publicação dos livros sobre Java e programação do professor Romeu e também cursos online sobre programação. Esta série de videoaulas grátis é sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Serão 95 videoaulas com mais de 32 horas de conteúdo. Então, se você quiser nos apoiar, se gostar dos vídeos, dá o seu curtir, o seu like aí nos vídeos e se inscreve aqui no canal para ser avisado sobre novas aulas sempre que elas forem publicadas. Todas estas aulas desta playlist foram criadas pelo professor Romeu com base no conteúdo deste livro, que é de autoria também do professor Romeu. Este livro é uma verdadeira bíblia do Java. Curso completo de Java, Java Full. Ele trata de programação Java SE, de Java para web, usando 3 diferentes modelos, MVC, DAO e PageCentric, e também de programação Java para web com JSF. É um livro muito completo e com uma didática impecável. O professor Romeu explica tudo muito em detalhes, comando por comando. É impossível ficar com dúvidas com a didática do professor Romeu. Esse livro tem 1.154 páginas e eu preparei uma promoção especial para vocês, exclusiva nesse link aqui. Comprando o livro através desse link, além de nos apoiar aqui no canal para que a gente possa disponibilizar mais conteúdo grátis, você vai ganhar via download 1.991 videoaulas de Java, total de 280 horas de conteúdo. Eu separei esta promoção exclusiva através desse link. Então clica aqui, vai ter todos os detalhes e aí você poderá nos apoiar no nosso canal aqui no YouTube. Valeu? Eu desejo um excelente estudo a todos, que essas aulas possam ser úteis para você e vamos a mais uma aula de Java para quem é completamente iniciante em Java. Olá pessoal, estamos de volta para falar sobre herança. Vamos seguir o nosso conteúdo de polimorfismo na linguagem de programação Java. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre herança. Dedicar um pouco mais de tempo para falar sobre ela. A herança é o que faz da programação orientada a objeto ser única. Podemos afirmar isso, que é um mecanismo que permite que características comuns a diversas classes que já existem passem a ser características de classes novas, ao estendermos o conteúdo dessa classe antiga para essa classe nova. Tem até um gráfico aqui, o ML, demonstrando como é que seria a questão da herança. Observe que nós temos uma superclasse e uma subclasse. A subclasse depende da superclasse para ter, digamos que, as suas características totalmente formadas, digamos assim. Então, seguindo esse conceito, nós podemos descrever 3 tipos de herança. Quais são elas? Então, a herança ela pode ser uma extensão, que é extends. Ela pode ser uma especificação, que é quando a gente implementa alguma coisa, e pode ser a combinação dos dois. Combinação da extensão com a especificação. Exatamente isso. A herança, como eu disse, ela faz o quê? Faz com que objetos absorvam características, propriedades de objetos diferentes e passem a ter os mesmos comportamentos, as mesmas características. Então, como é que eu implemento uma herança como é que eu aplico a herança entre 2 objetos? De 3 formas. A primeira é utilizando a extensão, onde os novos membros são acrescentados
as subclasses pelo fato de estendê-las. Então, quando você estende o conteúdo de uma classe para outra, ela passa a ser um objeto daquele tipo. É muito também conhecido como herança estrita. Herança estrita, isso mesmo. Já quando nós especificamos, fazemos uma especificação, é diferente. Nós não implementamos funcionalidade. Nós simplesmente dizemos que essa classe ela tem um relacionamento com a superclasse que indica o que a subclasse deve fazer. Então, não implementa nenhuma funcionalidade. Exatamente isso. Ou seja, ela só diz o que tem que fazer, não como deve ser feito. Já a combinação de extensão e especificação é também conhecido como herança polimórfica. É a herança polimórfica. É isso aí. A herança polimórfica, ela faz essa união da extensão da herança estrita com a informação do que tem que ser feito, não de como ser feito. Então, ao mesmo tempo, nós estendemos uma classe e implementamos regras que devem ser aplicadas a ela. Então, quer dizer que você pode trabalhar com herança de 3 formas diferentes. Vou aproveitar esse gráfico dessa superclasse que nós temos e vou criar uma nova classe. Uma classe que vai estender a classe pessoa. Nós sabemos que a classe pessoa ela tem 2 atributos, nome e idade, que toda pessoa tem um nome e tem uma idade. E já tem alguns métodos declarados. Tem o seu próprio método construtor, tem os métodos de acesso aos atributos e alguns métodos diversos. Você vai perceber que com a herança, a próxima classe que estender essa classe pessoa vai passar a ter acesso a todo esse conteúdo. Vou salvar, salvei. Beleza, vamos começar. Deixa eu chamar aqui o modelo. Deixa eu minimizar. Novamente, essa classe não vai ser uma invocadora de programas, ela simplesmente vai ser uma classe modelo. Vamos chamar de atleta. Isso mesmo. Copiei, colei, vamos salvar. Salvar como atleta.java. Pronto, é uma classe atleta. Primeiro, no primeiro passo, na primeira parte de uma classe, vem a identificação dela. Já aqui, no processo de criação da classe, na declaração, eu já informo que tipo de herança que eu vou aplicar. Vamos começar fazendo uma extensão. Então, quando eu quero que uma classe estenda a outra, eu simplesmente extendo. Extends pessoa. O que é que eu estou fazendo? Eu estou informando que a classe atleta que eu estou criando, ela estende a classe pessoa, ou seja, ela faz uma herança estrita entre as duas classes. É isso que está acontecendo quando eu aplico essa palavra-chave extends. Então vamos lá. Então, se a classe atleta já é uma pessoa, então quer dizer que a classe atleta já tem nome, já tem idade. O que mais que uma classe atleta poderia ter? Acho que o esporte que ele pratica. Private, string, esporte. Pronto, está feito. Beleza. E o que mais? Como é que seria aqui? Vou documentar. Declaração dos atributos. Logo depois vem os construtores. Como é que vai ser o construtor da classe atleta quando eu quiser invocar um objeto atleta? Então, public atleta. Eu posso ter o construtor básico. Eu já disse na videoaula anterior que ele já vai ter um construtor básico de forma implícita, então não precisa eu declarar. Public atleta, aonde? Quando eu criar um atleta, eu vou informar o nome dele,
string nome, vou informar sua idade, int idade, e vou informar o seu esporte, string esporte. Pronto. Sim, mas eu não tenho aqui os atributos nome e idade da classe pessoa, porque agora eu não preciso declarar nessa classe, porque essa classe ela é uma subclasse da classe pessoa, que é a superclasse. Então, lembra que eu utilizava a palavra does para poder me referenciar a atributos da própria classe? No caso aqui, eu vou pegar atributos da superclasse. Então, ó, eu chamo a palavra-chave super. Aí, super, eu posso invocar o atributo diretamente. Se eu pudesse, eu só precisava digitar aqui nome. Mas como eu não posso capturar o atributo nome diretamente, eu tenho que chamar um método de acesso para me permitir ter acesso ao atributo da classe. Então, que método é esse? É o método setNome. Então, quer dizer que eu vou acessar da superclasse o método setNome, que eu adicionarei o quê? O conteúdo da variável nome. A mesma coisa para o outro atributo, super setIdade, onde eu vou adicionar a idade, que aqui eu capturo o valor da variável idade. Ótimo. Mas para o atributo dessa própria classe atleta, aí sim, aí eu chamo o does esporte, que recebe o valor de quem? De esporte. Aí, para tratar o atributo esporte, aí sim, eu venho com meus métodos getters e setters para tratar os atributos dessa classe atleta. Então, eu começo com public. Primeiro, não vou retornar valor, public void set esporte, onde eu vou indicar qual que é o esporte que o cara vai praticar, e ele recebe um paratipo string esporte, que encaminha o valor das esporte de esporte. Pronto, está feito. Mesma coisa para o método get dessa classe. Então vamos lá. Public, só que eu vou retornar um valor que é um string get esporte, não recebo nenhum parâmetro, e return esporte. Pronto. Eu posso aproveitar também e adicionar métodos diversos que um atleta pode praticar, ou seja, comportamentos que um atleta faz, como por exemplo, praticar um esporte. Public void play. Então quer dizer que um método play, se eu invocar, o atleta vai começar a praticar. Ó, print line, onde ele vai praticar, e aí o esporte que ele vai praticar na frente, esporte. Pronto, está feita a classe atleta. Então, quando eu for instanciar uma classe atleta, o que vai acontecer? Eu agora, aqui eu instanciei um objeto pessoa. Vou fazer diferente, eu vou modificar essa instanciação de pessoa. Agora, gerar um atleta, um objeto atleta. Atleta. E posso chamar ele de... vamos chamar ele de jogador futebol. Pronto, ele é um atleta, um jogador de futebol. Aí, ao instanciar o novo atleta, eu tenho a opção de quê? De já informar o nome do atleta, a idade que ele tem, o esporte que ele pratica. Então, eu posso vir aqui e colocar o nome dele. Olha lá, Romário. A idade do atleta é 38 anos. E o esporte que ele pratica, futebol. Pronto. Acabei de instanciar o jogador de futebol, que o nome dele é Romário, 38 anos, e pratica o esporte que é o futebol. Simples assim. Dessa forma, quando eu coloco aqui Romário, a classe atleta ele pega o valor do nome e encaminha para a superclasse, aonde ele referencia o nome.
Então, na verdade, a classe atleta ela passou a ter os atributos que a classe pessoa tinha. Não precisamos ter declarado aqui dentro. Então, como foi que ficou? Ó, aqui eu tenho um outro gráfico que demonstra claramente como foi que ficou o comportamento da nossa classe. Olha só, eu tenho uma classe atleta, que ela tem um atributo só, que é o esporte, que é o tipo string, privado, ao menos aqui na frente. Tem o seu método construtor, que ele recebe o nome da pessoa, a idade, o esporte, e tem dois métodos, get and setters, e um método diverso, que é o play, para poder trabalhar. E o restante dos atributos da classe atleta são diretamente ligados à superclasse, que é a classe pessoa. Então, tudo que essa classe pessoa tem, o atleta também tem. Simples assim, não tem segredo. Então, gente, vocês perceberam que a herança, ela realmente é o que faz a programação orientada a objetos ser única. Agora vamos falar de polimorfismo. Vamos abrir um espaço aqui para a gente falar um pouquinho do polimorfismo. Polimorfismo. Vamos falar um pouco do polimorfismo. O polimorfismo é um mecanismo fundamental na programação orientada a objetos. Como eu já disse anteriormente, muitas formas de fazer a mesma coisa. Muitas formas de fazer a mesma coisa. Exatamente isso. Muitas formas de fazer a mesma coisa, polimorfismo. O polimorfismo ele ocorre quando classes derivadas de uma superclasse, pensem assim, podem chamar métodos que tenham praticamente a mesma assinatura, mas que se comportam de forma diferente. Então, imagine que é diferente da sobrecarga. Entenda, aqui, por exemplo, a nossa classe atleta. Imagine que a classe pessoa, que é a superclasse, que a classe atleta deriva, toda pessoa tem o costume de comer macarrão. Mas a classe atleta, ou seja, o objeto atleta, ele tem o costume de ter uma alimentação balanceada de uma forma diferente. Então, quer dizer que eu posso ter um método aqui, public, opa, esqueci um Czinho aqui, ó, public, void, comer. Ah, mas esse método não já existe na superclasse? Já existe. Só que a forma que o atleta tem a sua dieta é diferente de uma pessoa comum. Então, vamos dizer que o atleta ele come arroz e feijão, beleza? Então quer dizer que se através de um objeto do tipo atleta eu tentar executar o método comer, ele não vai seguir a dieta de uma pessoa comum que é comer macarrão. Ele vai comer arroz e feijão. Observe que eu fiz aqui a chamada... não é uma sobrecarga, nós temos... O conceito é diferente, é o overriding. Isso, exatamente isso. Deixa eu colocar com letra minúscula. Overriding. O overriding é diferente da sobrecarga de método. É uma redefinição do método. E a JVM, ela consegue diferenciar mesmo a classe atleta estendendo da classe pessoa, dizer, opa, o atleta tem um método comer que é diferente do método pessoa. Então, com o polimorfismo, o compilador ele não tem como decidir qual é o método que será utilizado. Não é o compilador. Então, porque o método ele pode ser definido em outras classes. Pensem assim. Como é que isso é possível? Através do mecanismo de ligação tardia, chamado de binding. É muito comum em redes de computadores bind, uma rajada, ele sai na frente. Então é como se houvesse um anúncio que uma classe atleta, ela vai ter determinada prioridade sobre seus métodos na classe pessoa a qual ela é derivada. Então, quer dizer que aqui a classe atleta passou
a fazer essa ação de uma forma diferente, ou seja, o seu comportamento é diferente. Então, olha só, eu vou aqui fazer alguns exemplos. Vou criar um objeto pessoa. Pessoa, vou chamar de homem. Pronto, ele é um homem. Então, igual, new, pessoa, e vou colocar um nome para esse homem. Ó, Romuel, e ele tem 40 anos, beleza? E agora eu vou criar um outro objeto pessoa, que é uma mulher. Pessoa, mulher. New, pessoa, Andrea. E 30 anos. Pronto, beleza. Veja que eu já tenho aqui o meu jogador de futebol, que é o Romário, e vou criar um lutador de judô. Um atleta, lutador, judô. New atleta. Então, o lutador de judô, o nome dele vai ser Aurélio Miguel, nosso medalhista de ouro, primeiro, judô, 20 anos, e o seu esporte é o judô. Pronto, tá feito. Então, eu acabei aqui de criar 4 objetos. 2 objetos pessoa e 2 objetos atleta. Mas o objeto atleta, ele tem características parecidas com um objeto pessoa. Então, se eu vier e pedir que o objeto homem, que é uma pessoa, que ele acorde. Como é que eu faço? Acordar. Eu faço uma chamada de método. Então, o objeto passou a executar essa ação porque foi invocado o método, veio uma chamada de método. Essa troca de mensagem de métodos é que faz, né, a nossa programação orientada a objetos ser tão interessante. E o atleta, um jogador de futebol também acorda? Acorda. Acordar. Mas, Romuel, a classe atleta não tem o método acordar. Olha só. Ele só tem o método play e o método comer, que eu coloquei agora. Só que atleta, deixa eu puxar para cá. Só que atleta, ou melhor, o jogador de futebol, que é um atleta, ela estende da classe pessoa. E a classe pessoa, ela acorda, come, dorme, tá vendo? Então quer dizer o quê? Que um jogador de futebol, ele faz a mesma coisa que uma pessoa faz. Mas uma pessoa não faz a mesma coisa que um atleta faz. Por exemplo, se eu pedir que a mulher execute alguma ação, play, ela vai conseguir fazer? Ela vai conseguir jogar alguma coisa? Não. Por que ela não vai conseguir jogar? Porque a mulher, ela é um objeto pessoa. Que um objeto pessoa não pratica nenhum esporte, como a gente pode ver aqui. Então, já um atleta, por exemplo, o lutador de judô, ponto play. O que ele pode fazer? Ele vai, sim, praticar o judô. Tranquilo? Muito simples isso, muito bom. Então, evite reinventar a roda. Use as coisas boas que você já deve ter criado. Isso aqui nós já estamos fazendo muito reutilização de código, que é uma das bandeiras do Java. Porque observe que eu só criei a classe pessoa uma vez. E gerei através dela 2 objetos pessoas. Ou seja, na verdade, através da classe pessoa, eu gerei 1, 2, 3, 4 objetos diferentes. Porque a classe atleta também é uma pessoa. Só que uma pessoa com mais recursos, com mais características. E como é que faz esse processo de compilação? Lembre que nós temos essa classe pessoa, que ela tem os seus atributos, tem os seus métodos construtores, tem os métodos get and setters e os métodos diversos, mas não tem o método principal. A classe atleta é a mesma coisa, tem os atributos, tem o seu método construtor, tem o método get and setter, tem os seus métodos diversos, mas também não tem o método main. Para que seja possível testar esse tipo de classe, como é a idade, como é uma pessoa, eu tenho que ter uma outra classe teste.
né? No caso aqui, você vê que essa classe teste, que carrega os objetos que eu vou criar, ela tem um método main. Então, sem o método main eu não consigo. Mas não adianta eu compilar essa classe teste pessoa se não existe pessoa e se não existe atleta. Porque aqui no momento, até agora, que é no capítulo 5, eu só tenho o código fonte. Não gerei os objetos ainda, o código objeto. Vou salvar tudo. Salvei. Pronto, está tudo salvo. O que é que eu tenho que fazer? Partir para o processo de compilação das classes. Primeiro, eu tenho que compilar uma pessoa. Porque o atleta não vai funcionar, porque se ele depende da pessoa, se não existe a pessoa, vamos começar por pessoa. Deixa eu abrir meu prompt. Vamos nessa. Vamos lá para o ambiente de estudo. Java, projetos, capítulo 5. Olha só. Vamos começar compilando quem? A classe pessoa. Porque todos dependem dela. Ctrl V. Olha só. Já compilou. Já tenho o arquivo .class da classe pessoa. Então a classe atleta já pode existir. Java C. A classe atleta agora. Copiei. Colei. Já existe o objeto atleta. Então, já tenho uma classe atleta e já tenho a classe pessoa. Então, quer dizer que agora eu posso fazer o teste populacional, digamos assim, né? Eu coloquei teste pessoa, vou até modificar o nome desse arquivo para teste populacional. Porque não é só uma pessoa, teste populacional. Isso, deixa eu abrir ele agora. Modificar o nome para teste populacional. Isso mesmo. Lembra que o nome da classe tem que ter o mesmo nome do arquivo que vai ser executado? Aqui é só um comentário, mas mesmo assim eu vou mudar. Vou salvar. Agora eu vou compilar ele. Vamos ver? Então, dir. Olha ele. Java C. Já temos aqui os dois arquivos class. Agora vamos compilar e executar com a JVM para ver se realmente o homem vai acordar, se o jogador vai acordar também, se a mulher vai conseguir jogar, ou se o lutador de judô também vai conseguir praticar algum esporte. Observe que nós temos um possível erro aqui, porque a classe, o objeto mulher, não consegue ter um método play. Vamos tentar. Java C, vou pegar o teste populacional, copiei, colei e compilei. Olha só o que aconteceu. Opa, deu um erro. Exatamente onde eu falei, ó. No teste populacional, dizendo que a mulher não pode jogar. Vou fazer um comentário para tirar isso dela. Vou salvar e vou compilar novamente. Olha só, agora está dizendo que deve ser declarado uma falha. Teste populacional. Eu acho que eu errei alguma coisa no nome do arquivo. Teste populacional.java. Teste populacional. Não vai passar nunca. Então tem que ser o mesmo nome que está aqui, ó. Tá vendo? Que eu venho dizendo antes. Então vamos colocar o mesmo nome do arquivo. Salvar. Agora ele vai conseguir compilar. Vamos ver? Teste populacional, pronto. Conseguiu compilar. Mas veja que agora esse erro da linha 15 não apareceu, porque eu comentei, porque uma mulher não pode jogar. Mas uma mulher pode comer. Comer. E aí? E um jogador de futebol? Vamos ver? Jogador de futebol, comer. Qual que será a diferença da dieta de uma mulher para um jogador de futebol? Vamos salvar. Vamos recompilar a classe. Java C, teste populacional. E agora vou trazer na nossa máquina virtual Java. Copiar, colar. Vamos ver o que acontece. Olha só. O primeiro, o homem, ele acordou. Olha lá, ó, bom dia. O jogador de futebol se comportou do mesmo jeito. Ele acordou também. Mas a mulher, ao comer, ela comeu macarrão. E olha só, gente, o polimorfismo entrando em ação. Já o jogador de futebol, ele come arroz e feijão. Realmente, ele também come mais arroz e feijão, porque o método foi, ele, vamos dizer assim, modificado, foi reescrito de outra forma. E quando eu pedi que o jogador de futebol jogasse, né, ele pegou e praticou o judô. Eu posso até colocar aqui, chamar o system out println, homem.get nome.
o homem get nome. Pronto, só isso mesmo. Então, ele vai colocar o nome da pessoa e vai pular uma linha. Depois, o jogador de futebol. Vamos colocar aqui, o jogador de futebol. Também, ele vai pegar e vai pular uma linha. E a mulher, vamos colocar o nome dela. Pedir que ele informe o nome da mulher. Então vamos lá. A mulher também vai formar o nome dela e vai comer. E o jogador de futebol, já falamos para ele acordar, vamos dizer para ele acordar e para ele comer também. Não é? O jogador de futebol acorda e come, o homem ele vai acordar, a mulher vai comer e por fim o lutador de judô, vamos pedir que ele informe seu nome, o lutador de judô vai entregar o seu nome e vai praticar o seu esporte. Vamos ver como é que vai ficar. Vou salvar o teste populacional, vou recompilá-lo, recompilei e agora vou executar. Olha só, Romuel acordou, Romário acordou e comeu arroz e feijão. André comeu macarrão e Aurélio Miguel praticou judô. Que beleza, né? Assim a gente conclui essa videoaula e na aula a seguir continuaremos a falar um pouco mais sobre herança, sobre as interfaces, também sobre classes abstratas. É isso aí. Até a próxima videoaula. Um grande abraço. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha sido muito útil, tenha te ensinado algo novo sobre Java. E fique acompanhando por aqui porque serão 95 videoaulas desta playlist com mais de 32 horas de conteúdo de programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java. Reforço a lembrança de que todas essas aulas foram criadas, gravadas pelo professor Romuel, que também é autor desse livro aqui. E as aulas foram gravadas com base no conteúdo do livro. Tanto teoria quanto os exemplos práticos que estão nas aulas, nessas vídeos, são exatamente o que está aqui nesse livro. E claro que esse livro tem muito mais do que o que está aqui nessas videoaulas. É a nossa Bíblia da Programação Java. Curso completo de Java, Java Full, completo, prático e atualizado. Ele aborda a programação Java SE, que é o assunto dessa série de 95 videoaulas, e tem muito mais exemplos no livro, e também aborda a programação Java para a web usando 3 diferentes modelos, PageCentric, MVC e DAO, e ainda aborda também Java para a web com JSF. É um livrão com 1154 páginas. E preparei para vocês uma promoção exclusiva para quem quiser dar uma força para nós e comprar o livro através deste link aqui. Comprando o livro através desse link, além de um excelente desconto, frete reduzido, você vai ganhar de bônus, via download, 1991 videoaulas de Java. Mais de 280 horas de conteúdo de Java. Neste conteúdo aqui tem até um módulo completo sobre como criar um emissor de nota fiscal eletrônica e emissor de cupom fiscal com Java. Só os bônus aqui valem mais de 10 vezes o que você vai pagar pelo livro. Então, se quiser nos dar uma forcinha, acesse esse endereço aqui, tem todos os detalhes lá e adquire o livro e ganha as 1991 videoaulas de bônus. E para finalizar, sempre dê uma força aí no canal, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, aí vocês vão ser avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Tiver dúvidas, críticas, sugestões, elogios, utilizem o campo comentários que está abaixo do vídeo e me ajudem na divulgação dessa série de 95 videoaulas de programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Quanto mais divulgação, mais acessos, mais eu me empolgo e mais vídeos eu trago aqui para compartilhar com vocês. Valeu, obrigado por terem ficado até aqui e até a nossa próxima videoaula sobre programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java.